Olá, Pai do Senhor a todos, estamos começando mais uma pré-aula aqui pela Assembleia de Deus, Ministério Sopro Divino em Mauá. Para quem não me conhece, eu sou o Kelvin, professor de Escola Dominical, estamos aqui com mais uma aula, mais uma lição. Estamos já finalizando essa revista, esse trimestre, que nós falamos bastante sobre os fundamentos dos apóstolos, dos profetas, as doutrinas bíblicas com base para uma caminhada cristã vitoriosa. E hoje, como já é de costume, não conseguimos trazer todos os professores, porque o Matheus teve um compromisso, mas estou hoje com a Rebeca, que vai me ajudar nessa lição. Pai Senhor, galera, voltamos aqui, né? Já tem um tempinho que eu não apareço, mas voltei aqui para lição 13, então mais um trimestre concluído. Passa muito rápido quando a gente para assim para analisar, passa tudo muito rápido. Foi uma lição muito boa, assuntos muito bons e que são necessários para que nós venhamos aprender, os nossos jovens venham aprender. Então eu acredito que também foi uma bênção aí na sua igreja, você que tem assistido as nossas aulas, para você também. É muito importante nós entendermos que foi muito bom esse trimestre. Nós já temos falado aí bastante durante essas pré-aulas o quanto tem sido importante essas aulas, o quanto tem sido edificante, o quanto tem ensinado os nossos jovens as verdadeiras doutrinas, o quanto tem ajudado os irmãos. E não somente nesse trimestre, assim como eu falei na aula passada, mas também no trimestre anterior que nós falamos sobre os nossos dogmas, as nossas crenças. Voltando um trimestre anterior, nós tivemos aí falando sobre as cartas de Tito e Timóteo. Então assim, nós estamos aí com várias lições. Falando nisso, na próxima revista nós já iremos para um novo tema, que vai ser abordada a conduta cristã, ou seja, nós continuaremos ali nessa questão de doutrinação, né, de doutrina, porque tem sido muito importante nesses dias que estamos indo. Então já vamos para a lição 13. O título dessa lição é A Igreja Não Sobrevive Sem Doutrina. Basicamente essa lição, ela finaliza, ela fecha e ela é um resumo sobre praticamente tudo que nós já falamos durante esses 3 meses. Então, o textuário, ele está ali em Tito, capítulo 2, os versos 6 e 7, que fala: exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados em tudo, te dê, por exemplo, de boas obras na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. O resumo da lição diz: a igreja depende dos fundamentos inabaláveis do Senhor, pois por eles a mentira é vencida e o crente vive de modo a agradar a Deus. Os objetivos dessa lição, lembrando que cada objetivo ele é equivalente a um tópico. Então, o primeiro objetivo é compreender que o firme fundamento de Deus permanece. O segundo é saber como o crente pode desmascarar os mentirosos. E o terceiro é conscientizar da importância de se viver uma vida moderada. A leitura bíblica em classe, muito importante você ler com seus alunos, orientar cada um, leia um versículo. Ele é um pouco extenso, então dependendo da sua classe, cada um vai ler um versículo, né? Se sua classe tiver aí uma média de 10 alunos, né? Então está em 2 Timóteo, capítulo 2, dos versos 14 ao 21. Já vamos passar para a introdução que diz: nessa lição que encerra o trimestre, estudaremos a respeito do caráter essencial da doutrina para a manutenção da vida e da saúde na igreja. O objetivo é reafirmar a importância da doutrina para a igreja. Veremos que os fundamentos doutrinários de Deus são firmes e eternos. Vamos falar muito sobre a firmeza da doutrina, o quão ela é importante e o quão ela e o tempo dela, né? Quanto tempo dura a doutrina? Já vamos ao primeiro tópico que diz: o firme fundamento de Deus permanece. E aí você tem o primeiro subtópico, que é a natureza do fundamento de Deus. Assim como fizemos eu e o Matheus na aula passada, nós fizemos um resumo sobre esse primeiro subtópico. E o resumo ele diz assim: as obras de Deus revelam o seu caráter, o que ele faz não separa do que ele realmente é. E aí a natureza de Deus é inabalável e imutável e permanece para sempre. Aqui na revista até tem uma citação de Paulo, né, em 2 Timóteo 19, que vem falando assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Aqui nós estamos falando sobre o fundamento em Deus, um fundamento que é de Deus, e um fundamento que está no Senhor, ele é inabalável. Então, o que vier não abala. Então, quando você analisar assim, o fundamento de uma doutrina que pode ser abalado,
já é um ponto que você encontra que não é de Deus. Aquilo que é de Deus é certo, tem a ver com o caráter dele e é algo que não vem ser abalado, porque as obras de Deus, eles revelam o caráter do Senhor. Então, se Deus ele é inabalável, as obras que vêm dele também são inabaláveis. Então, aqui até fala que nós podemos afirmar que os preceitos do Senhor permanecem inabaláveis e imutáveis, pois Deus é imutável e permanece para sempre. Nós temos um Deus imutável que permanece para sempre inabalável. E todo fundamento, toda doutrina que vier dele tem que seguir esses preceitos. Se não tá batendo, tem algo que não tá certo. Então, as obras, tudo que você fizer que for relacionado com o Senhor, precisa ser inabalável, algo que pode vir algo de direita, da esquerda, sei lá, de cima, de baixo, e não vai te abalar, não vai fazer com que a sua fé seja abalada. Com isso, eu já vou passar aqui para o subtópico 2, que tem como tema fundamento eterno. Deus é atemporal, ele vai além da eternidade, pois ele não está dentro de nosso conceito de tempo. Igualmente, doutrina de Deus também é eterna. O que é importante nós levarmos em consideração nesse segundo subtópico, que é o tempo, né, de Deus. Deus, nós falamos muito o conceito de que Deus ele é eterno, né? Deus é eterno, a eternidade de Deus. Só que nós temos que entender que o tempo foi criado por ele. E o tempo foi ele que fez o tempo. Então, quando nós falamos de eternidade, nós não colocamos Deus dentro da eternidade. Deus colocamos ele fora do tempo. Deus ele é atemporal. Então, Deus ele... para nosso conceito como ser humano, para nosso entendimento, nossa compreensão, falamos, Deus é eterno. E não está errado, né? Conceitualmente não está errado. Mas é melhor nós falarmos que Deus ele é atemporal. Ou seja, você tem um conceito de tempo que ele construiu. Então, ele não está dentro desse conceito de tempo. Deus ele está fora desse conceito. Então, não existe princípio e fim de Deus. Deus não teve um princípio, Deus não teve um fim. O tempo, ele é uma das grandes forças da natureza e que o ser humano não consegue compreender o que está fora do tempo. Então é muito importante nós entendermos isso, porque Deus, ele está ali fora. Então a doutrina dele, que está muito baseado no caráter de Deus, então você tem um caráter de Deus, tendo esse caráter, sendo a imagem dele, então é eterno também esse caráter, é imutável, como nós falamos no primeiro subtópico. Então isso é muito importante nós entendermos que, apesar de muitas pessoas levarem muito assim, nós temos que ressignificar a palavra, nós temos que mudar alguns textos, nós temos que mudar algumas formas de pensar, está errado. Por quê? Porque Deus ele é imutável. Então Deus não vai mudar a forma de pensar, Deus não vai mudar o que ele planejou, o que ele prometeu. Você vai ver que o plano da salvação, ele foi criado antes do fundamento do mundo. Então, assim, nada saiu do plano de Deus. Até mesmo a queda do homem, nós podemos ver que havia um plano para a queda do homem. Então, a justiça de Deus foi feita ali através do sacrifício de Cristo. Cristo se entregou para nos salvar, e isso estava dentro dos planos de Deus. Então, assim, nada está fora do plano de Deus. Nada está fora da vontade dele. Tudo foi ele que criou. Ele está além da nossa compreensão de tempo. Então, assim, nós não temos como imaginar ou colocar dentro dos nossos pensamentos o que significa esse conceito de tempo. Então, assim, às vezes nós vamos pensar que, mas pode ser que mude daqui a um tempo. Não, é eterno. Então, foi no princípio, é hoje e no futuro também será assim. Então, já vamos para o terceiro subtópico, que é o fundamento firme, que diz assim: o fundamento da verdade sobre Deus é firme. Ele não se abala com qualquer vento ou provações que sofre. Esse fundamento dá ao crente a firmeza para viver em pureza e agradar a ele. Aqui na revista tem até o significado da expressão, né? Que diz assim que a expressão firme indica algo consistente, sólido, fixo, resistente, seguro ou ainda para algo que não cede à pressão de nenhuma natureza. Então,
Paulo, nesse contexto aqui, ele estava falando sobre desvios de algumas pessoas, quando ele vem tratando sobre isso em 2 Timóteo. Ele estava tratando sobre os desvios de algumas pessoas. E isso é uma situação que traz um certo tipo de pressão. Mas o fundamento em Deus e de Deus, ele não sofre alterações e ele também não cede a nenhum tipo de pressão. Então, qualquer coisa que vem, qualquer provação ou situação, isso não afeta, isso não abala nem altera a qualidade segura e inviolável da verdade de Deus. Então, Deus, ele é a verdade. A sua essência é verdade, parte do seu caráter é verdade. Ele é a verdade. Então, quando nós falamos de um Deus de verdade, nada vai abalar a verdade dele. Então, possa ser que nos próximos tópicos aqui nós estaremos falando sobre a mentira. Então, possa ser que, sei lá, inventem uma mentira tentando acabar com uma verdade de Deus. Então, nós sabemos que a palavra do Senhor, ela é uma verdade que vem de Deus. E hoje em dia isso tem estado muito em alta. As pessoas tentam contradizer, contestar ou até modificar a verdade de Deus que está escrita. E nós sabemos que, gente, para Deus isso é indiferente. Mas para nós também tem que ser. Então, podem estar falando o que for. Eu acredito na verdade de Deus. Eu tenho um fundamento firme na palavra do Senhor, naquilo que foi revelado através das Escrituras. E aí isso não me abala. E isso me dá uma firmeza para viver em vida de pureza, uma vida de santidade, uma vida que agrade ao Senhor, mesmo que o mundo não me leve muito a sério. Então, ontem nós estávamos ouvindo uma pregação que falava exatamente sobre isso, sabe? Quando eu conheço Deus a quem eu sirvo, o que o mundo pensa de mim é indiferente. Quando eu sou firme nos ensinamentos do meu Deus, na palavra que me ensina, na palavra de Deus, nada me abala, nada pode fazer com que eu perca o meu fundamento. Mas basta que eu esteja fundamentado. Então aqui nós falamos de um fundamento eterno, de um fundamento firme e um fundamento inabalável. Então esse é o fundamento que nós temos que ter em Deus, para que assim nós não venhamos ser levados pelas situações, pelas provações e pelas dificuldades. Só tem um ponto aqui muito interessante, por exemplo, se você for olhar lá em Jó, capítulo 42, versículo 2, diz assim: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Temos um hino aí muito conhecido, né, nesses últimos dias, que fala sobre os planos de Deus que não podem ser frustrados. Por quê? Porque ele detém de todo o poder e ele pode tudo. A onipotência de Deus é a característica deste poder absoluto que ele tem. E se você for olhar a declaração de fé das Assembleias de Deus, na sua página 35, né, nessa edição aqui, vamos ver qual que é essa edição. Essa daqui é a 19ª edição desse livro que nós temos. Ele fala sobre as obras de Deus, e a Bíblia ensina que o universo foi planejado por Deus antes de ser criado. Planejamento, origem e manutenção de todas as coisas no céu e na terra envolve governo e preservação de toda a criação. Tudo foi criado com propósito. Aí você tem Efésios 3:11 que diz: segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós sabemos que os fundamentos de Deus é firme por quê? Porque é imutável, porque é eterno e porque ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele pode tudo, ele comanda tudo. Então nós cremos que os fundamentos dele são imutáveis, os fundamentos dele são eternos, porque ele pode tudo, assim como nós lemos em Jó, assim como nós cremos que a criação, a redenção, todo o plano da salvação, tudo que foi feito já, ele já tinha ciência, ele já sabia, já tinha um planejamento sobre isso. Então, já podemos ir para o segundo tópico, né? Primeiro subtópico, que vem falando sobre a realidade dos mentirosos. A mentira é uma triste e trágica realidade na vida do ser humano. À medida que o tempo passar, o mundo se renderá cada vez mais à mentira. Os mentirosos não aceitam a verdade de Deus e tentam de todas as formas corromper aqueles que buscam a verdade em Deus. Deus abomina a mentira. Provérbios 12, versículo 22. Já vamos aí ler então Provérbios 12, 22. É muito importante esse texto, que ele diz assim, ó, Provérbio 12, 22. Eu vou ler aqui na NVI, que é assim: o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. É muito importante nós entendermos o quanto Deus, ele abomina a mentira. Mentira é totalmente contra a vontade de Deus, contra aquilo que ele
do que ele acredita, né? Tudo que está fora dos conceitos do preceito de Deus. A natureza de Deus é verdade, a sua palavra ela é verdadeira, as suas ações, suas atitudes são verdade. Então aquele que segue os preceitos de Deus vive uma vida de verdade. Não temos que tomar cuidado muito com a forma que nós pregamos, porque tem muitas pessoas e assim, muitas pessoas mesmo que nós temos que tomar cuidado, porque assim, nós às vezes podemos pregar em verdades. O que é pregar em verdades? Às vezes pregar aquilo que não vive, ou então viver aquilo que não prega também, viver uma mentira. Tem muita gente que quer uma coisa num lugar e é outra em outro ambiente. Por exemplo, eu sou na igreja, é uma pessoa santa. Em casa, só falta quebrar tudo. Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado, porque a mentira, ela pode... o que é mentira? Mentira, ela é o oposto da verdade. É aquilo que deveria acontecer, só que você fala de uma maneira oposta daquilo que é a realidade, ou você vive aquilo que é oposto à realidade. Por exemplo, às vezes tem muita gente que vive uma mentira no Instagram. Sim. Né? E aí Mas tem a mentira. E aí a gente pode ir para esse conceito muito atrelado aos jovens, né? Sim. Viver essa vida nas redes sociais que é uma mentira. E aí o que acontece geralmente? Isso é extremamente prejudicial. Eu ainda não tô falando de doutrina, eu tô falando somente de viver uma mentira. Da mentira no mundo, né? E assim, muitas vezes você viver uma mentira no mundo, vivendo uma mentira dentro de um Instagram, pode ser prejudicial até para as pessoas ao redor, porque elas vão ver você vivendo essa mentira e vão achar que a vida dela é ruim. Sim. Porque ela vê a outra vida muito boa. E aí, lê o Salmo de Asaf lá, só que esquece que no final do Salmo de Asaf ele mesmo entende o porquê que os ímpios prosperam e por que prosperam mais do que nós, né? Então é muito interessante nós entendermos que você pode ver uma vida boa, postar coisas que aconteceram verdadeiramente, viagens, é muito legal. Mas tem gente que vive uma mentira. Sim. Tem gente que vive tanta uma mentira que acaba se tornando verdade. Inclusive tem uma doença, acho que é a mitomania, alguma coisa assim, que a pessoa, ela mente tanto e ela passa a acreditar e viver dentro dessa mentira dela, porque isso vira um ciclo sem fim. Então, eu conto uma mentirinha aqui, aparentemente mentirinha, e aí, pra eu não ser desmascarado, eu vou criar outra mentira, e eu vou vivendo num emaranhado de mentiras, porque eu não quero... Que aqui até fala que o mentiroso não tolera e rejeita a verdade a respeito de Deus ou sobre qualquer coisa. O mentiroso, ele não tolera isso. Ele não quer que ninguém fale pra ele, olha, você está mentindo. Então, existem pessoas que vivem no emaranhado de mentiras apenas para que eles não venham ter que reconhecer que mentiram. E isso é uma realidade do mundo hoje, que é a gente ver a palavra do Senhor se cumprindo, que a mentira já parece que faz parte da vida das pessoas e ninguém se importa mais. E nós, como cristãos, nós não podemos aderir a esse tipo de coisa que tem sido levada. Então eu tenho que viver uma vida na verdade. Não tem essa de, mentirinha. Não tem, primeiro que não existe mentirinha nem mentirona. Toda mentira é mentira. Então eu posso contar aqui, uma coisa, essa madeira aqui, não, ela é azul. Ou eu contar uma super mentira, que vá, sei lá, falar, o Kelvin fez não sei o que, contando uma mentira sobre o Kelvin. Não importa. Mentira é mentira e não tem essa de, mentirinha, mentirona. Não. Tudo é mentira e tudo isso é pecado. Isso te afasta do Senhor. E também nós agora, levando a questão da doutrina, que tem muita gente que troca a verdade por mentira. Sim. E acaba enganando a muitos. E aí é muito importante essa questão de viver uma mentira, porque assim, existem muitas doutrinas hoje que trocam a verdade por mentiras. E Paulo ele já falava isso lá em Atos 20, 29, que ele diz assim, sei que depois da minha partida lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão rebanho. E aí vem os versículos 30, né, que diz... E dentre vocês mesmo, ou seja, não é de fora, é dentro mesmo, dentro do ambiente religioso mesmo, dentro da igreja, se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos, ou seja, torcer a verdade, distorcer aquilo que é verdade, tornando-se mentira. Então temos que tomar muito cuidado com falácias, com mentiras, com
coisas que distorcem a doutrina, tá? Já vamos para o segundo subtópico, senão a gente vai ficar muito nesse daqui, que é desmascarando os mentirosos. E aí você tem, os enganadores utilizam a verdade e deturpam o sentido da doutrina. Podemos ver em alguns exemplos que são mestres que têm uma grande influência intelectual sobre as pessoas, como nós lemos aqui. Temos que tomar cuidado com as doutrinas pregadas pelas referências doutrinárias que temos para evitar ser enganados. Hoje, a gente tem uma visão de que mentira é só quando eu vou falar algo muito oposto à verdade e que isso que é mentira. E às vezes, não. Eu pegar a verdade, colocar uma coisa ou tirar algo que vai mudar o seu contexto, faz parte da mentira. Então hoje, essa é uma realidade no meio cristão, no meio evangélico. E eu não falo isso como uma crítica a algo específico, mas eu falo isso como algo geral. Quem acompanha as redes sociais e vê, sei lá, TikTok, Instagram, se você vê os vídeos que têm sido postados assim em páginas de memes, mas pessoas falando heresias, pessoas distorcendo aquilo que tem sido falado para trazer para um outro contexto, mudando as palavras, as escrituras sagradas. Gente, isso tem de monte. E são, assim, pessoas com visibilidade, com notoriedade, e ganham mais notoriedade porque os vídeos viralizam. E aí elas se aproveitam disso e aí começam a ficar famosos, começam a ter uma vida de Instagram bonito, né? Como o Kelvin falou e deu um exemplo. Essa é uma realidade, inclusive, é algo que nós temos que tomar cuidado. Redes sociais são uma bênção se nós usarmos da forma correta, mas lá também tem muito lobo em pele de cordeiro. Muitas pessoas que aproveitam para pregar algo que não está na palavra do Senhor, algo que Deus não deu liberdade, não deu nem a chance, Deus não falou nada, e a pessoa tá lá, não, porque Deus me revelou. Deus não tem nada a ver com isso. Então essa é uma realidade hoje. As pessoas, elas não vão vir aqui e falar assim, não, porque Paulo, ele não disse isso, não. É mentira. Você tá falando. Paulo não falou isso. Não, eles vão pegar uma fala de Paulo e vão deturpar isso de uma forma que leve as pessoas ao caminho do engano. Então, as formas de mentira hoje lidaram. As pessoas não são mais como eram anos atrás, onde era apenas o contrário da verdade. Não, as pessoas elas pegam uma meia-verdade. Então, incrementam, colocam algo para transformar isso em algo convincente e levar pessoas nesse sentido. Então é algo que nós temos que estar ali sempre vigilantes, sempre tendo cuidado, porque nós podemos, como embaixadores de Cristo, estar levando falácias também. Então é algo que nós temos que tomar cuidado. O que nós lemos, como nós lemos, o que nós ouvimos, isso está correto? Isso tem base bíblica? Isso aqui tem alguma coisa que não concorda, que a palavra do Senhor não está concordando com isso? Porque é normal a gente ouvir algo e replicar, mas nós temos que tomar cuidado com isso, para que nós também não venhamos nos tornar ali e ficar no meio dos mentirosos. Então nós precisamos aprender a analisar as coisas conforme a palavra do Senhor, para que mentirosos venham ser desmascarados. Então, infelizmente, é uma realidade no mundo no geral, no total e na igreja do Senhor. A gente não precisa se chocar ao saber isso. Está escrito na palavra do Senhor e sabíamos que ia acontecer e continuará acontecendo. Mas, como lá em 2 Timóteo, que Paulo fala que Deus conhece aqueles que são seus. O que os que são de Deus têm que saber fazer? Diferenciar a verdade da mentira. E se você for olhar aqui em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 17, ele fala assim: esses homens são fontes sem água e névoas impelidas, né? Impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhes está reservada. Ou seja, nós temos aí até a consequência daqueles que vivem uma vida de engano. Aqui, Pedro está sendo bem claro. Ele fala um pouquinho antes sobre criaturas que enganaram, né? Criaturas que são enganadas, né? Que enganam as pessoas. E é muito importante nós sabermos qual vai ser o destino para eles. Mas há um escape para esses mentirosos, né, Rebeca? Isso. Aqui no subtópico 3, né, que a temática é a escape para os mentirosos. Então, há esperança sim para os que mentem doutrinariamente. O que eles precisam fazer é se arrepender e abandonar a prática do erro. Aqueles que se arrependem tornam-se vasos para a honra. O arrependimento é o caminho para que essa mudança passe a ser uma realidade. O que é interessante nós pensarmos aqui sobre esse texto, que é o seguinte: nada está perdido, né? Até os mentirosos, nós vemos a condenação para os mentirosos. Sim. Mas essa condenação é na vida eterna. Se eles se arrependerem, se eles buscarem um arrependimento e mudarem a sua maneira de viver,
Hoje nós tivemos aqui na aula que nós estamos gravando uma semana antes de sair essa pré-aula, que é 2 semanas antes da Aula lição final. em si. É muito confuso, mas é isso. Hoje nós tivemos a lição 11 aqui, e aí o professor hoje estava falando, né? Então, hoje eu não dei aula, quem deu foi o Ivan, né, que também me acompanha junto nas aulas, né, e ele tava falando sobre a mudança, né, nós falamos do culto, né, e como é importante nós mudarmos o nosso modo de viver. E ontem, e essa pregação vai sair no canal do pastor Everson, que ele falou exatamente sobre esse mesmo tema, sobre a mudança, que ele vivia uma vida errada, ele vivia uma vida totalmente fora ali mesmo dentro da igreja, e aí ele se arrependeu e mudou. A mudança, ela está para todos. Então, aquele que se arrepender, há um escape para ele, e ele voltará a ser um vaso de honra e não mais um vaso de desonra. Mas o tempo ele está correndo, né, Rebeca? Então, já vamos para o próximo subtópico. O próximo tópico é vivendo uma vida moderada. Sobre moderação agora, aí o primeiro subtópico é uma vida moderada. Aí um resumo que nós fizemos é: o crente não deve se envolver em contendas de palavras, precisam viver uma vida moderada, ou seja, a moderação está associada à mansidão. Aquele que busca agradar a Deus vive uma vida santa, justa, fiel em amor. Então, referente à moderação, eu vou dar um exemplo bem, assim, chulo, mas que eu acho que todo mundo entenda. Mas lá, normalmente, nos comerciais de cerveja, sempre aparece lá, beba com moderação. Então, no conceito deles, se você beber com moderação, é menos pior. Mas aqui, um crente moderado. Então, a partir do momento que eu conheço Jesus, eu passo a caminhar com ele, eu não vou mais repetir os meus comportamentos. Então, aqueles comportamentos errados. Então, eu era uma pessoa que chegava espalhafatosa, uma pessoa que gosta de atenção, que todo mundo tem que me ver, eu gosto de falar, eu gosto que todo mundo saiba o que eu tô pensando. Então, uma das coisas que nós temos que saber é falar no momento certo. Então, aqui já demonstra a moderação. Então, se eu era uma pessoa espalhafatosa, que todo mundo tinha que saber que eu cheguei, a partir do momento que eu começo a ser transformada, eu começo a viver uma vida moderada, as pessoas não precisam mais saber que eu cheguei, elas vão saber que eu tô ali, elas vão reparar essa diferença. Então, a moderação faz parte da vida com Deus. Porque, gente, você não precisa ficar, é que nem as pessoas falam sobre, você falar que você é crente, tudo você tem que, você não precisa, eu acho que a gente já tratou sobre isso em algumas lições, falando que você não precisa a todo momento ficar falando isso, mas a parte da sua conduta, as pessoas percebem, e a moderação, ela tem que ser parte da conduta do crente. Então, um exemplo que agora eu acho que se aplica melhor ainda à vida cristã, comer. Nós todos temos a brincadeira de que crente come demais. Isso é uma mentira? Não, isso é uma verdade. Mas isso é errado da nossa parte. Nós devemos ser moderados. Então, eu já ouvi pessoas zoando, assim, falando que foram em algum lugar pós-culto. E aí, quando o dono chegou, eu falei assim, meu Deus, os crentes chegaram. Então, possa ser que em algum momento foi feliz pra ele. Muitos momentos. Salvou ali, ajudou ele no negócio. Mas é algo que está colocado nos cristãos, que é algo errado. Nós precisamos ser moderados, e não é só nas minhas atitudes e nas minhas falas, mas na minha vida no total. Então, a moderação, ela faz parte de uma conduta, de um conjunto de vivências, porque o evangelho é isso. Então, ser cristão é um estilo de vida, não é algo isolado, não é uma coisa só que eu preciso ser moderado, é no contexto geral. E a moderação faz parte de eu agradar a Deus, porque quando eu sou moderada, nós temos desejos, e, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de comida. Então, quando você tem lá, agora perto da Páscoa, você ganha um ovo de chocolate, você vai querer comer tudo de uma vez, porque é bom. Mas a partir do momento que você é moderado, você entende, vou comer um pouco agora, vou comer um pouco depois, você está renunciando à sua vontade de ultrapassar o limite. E renúncia faz parte do evangelho. Então eu tô trazendo exemplos simples, mas não basta só nisso. A moderação, ela faz parte da nossa vida em todo momento. Quando você começar a reparar, você vai ver que ela faz parte. E não tomar de uma atitude, de uma postura ou de qualquer coisa. A moderação, ela tem que fazer parte da nossa vida. E aí aqui, nós vamos para o subtópico 2, que é a moderação como obra do Espírito Santo. O crente moderado é comedido em suas ações, palavras e suas emoções. O fruto que mais se aproxima do sentido de moderação é a temperança, que é a capacidade de autocontrole em diversas dificuldades da vida. Andar pelo Espírito Santo nos garante viver essa moderação de vida. O andar no Espírito Santo é muito importante porque ele nos convence dos nossos erros, né, dos nossos pecados. Nós, como nós falamos na última aula sobre essa alta visão,
auto-enxergar, né, você entender se você tá errado ou não, vai muito de encontro com isso daqui, porque geralmente a pessoa que ela não é moderada, ela não enxerga essa falta de moderação. Sim. Ou seja, ela só enxerga se alguém chega e fala assim, "Ô, vai com calma." E até se a pessoa chegar e falar, ô, vai com calma, ela não vai entender bem. Ela vai achar que a pessoa tá sendo indelicada, Sim. né? Sendo que quem tá sendo delicada é ela. Então, assim, nós temos que ser moderados em ações, palavras e emoções. Principalmente. Não, tudo é importante, né? Mas emoções é muito importante. Por quê? Porque quando nós. O emocional, ele é uma coisa muito forte. Por exemplo, uma pessoa que ela não tá muito feliz, não tá muito alegre, ou passando por algumas dificuldades, ela acaba descontando isso em outras pessoas. E aí pode ser que eu esteja aqui pregando aquilo que eu não estou vivendo, né? Às vezes, né? Isso é normal, natural, mas é errado. Você tem que ter sempre vem a correção primeiro pra nós. pra nós primeiro, pra depois falar pros outros, né? Então, assim, nós temos que entender uma coisa. Que quando você tá vivendo uma dificuldade, às vezes uma luta, ou então dentro do trabalho, alguma coisa que está ali te afetando, pensa antes de falar, busque as palavras corretas, porque as nossas ações, nossas palavras e emoções, elas acabam sendo potencializadas de acordo com o que nós estamos. No meu trabalho, teve uma vez que nós estávamos tendo uma palestra sobre saúde emocional e foi falado sobre. E tem uma coisa que marcou bastante, foi o seguinte: tem dias que você acorda que você tá com carisma de um café, de 10 cafés. Né? Você parece que você tomou 10 copos de café, que você tá todo pra cima. Você fala, oi, tal, ô, Rebeca, amiga, tal. E tem dia que você tá no emocional de. Parece que você tomou uma maracujina, que você tá pra baixo. Bem xoxo, a famosa bad vibe, né? Que é como fala hoje, né? Que é o seguinte. E aí você tem que tomar cuidado, porque às vezes você pode demonstrar isso de maneira negativa. E isso pode ser, por exemplo, às vezes você tá passando uma dificuldade e vai pregar a palavra. Ou então você tá. E aí você tá ali com os nervos aflorados. E aí você começa a bater na igreja. Não, a igreja tá isso. Às vezes até não se torna até uma forma de revangismo. Ou então uma forma de desabafo. Sim. Isso era a palavra que eu queria, desabafo. Que é o seguinte, às vezes você tá chateado por uma atitude que aconteceu até mesmo na igreja. De um irmão que agiu de uma maneira errada com você. E aí o que você faz? Você pega o microfone e desabafa em cima daquele problema. É um problema isso. Nós temos que ter moderação, uma vida moderada. E ainda mais lá fora, que você como cristão, as pessoas te olham todo momento. E aí você precisa tomar cuidado de viver essa vida moderada. Já vamos para o terceiro subtópico, o tempo ele já correu. Então aí o terceiro subtópico, alcançando uma vida moderada, né? Como que nós alcançamos isso? A moderação é o verdadeiro caminho que o cristão deve seguir. É preciso confiar em Deus, orar e dedicar-se à leitura bíblica para buscar ter uma vida moderada. A moderação é uma virtude a ser vivida em nosso dia a dia. Devemos viver a consciência da presença de Deus, desenvolvendo práticas de piedade e quebrantamento. Aqui a gente consegue perceber que a moderação não é algo instantâneo, mas é algo progressivo. Então, a cada dia, eu estava até conversando isso com os adolescentes hoje, muitas coisas que nós começamos a desenvolver, que nós vivemos na caminhada cristã, é algo que nós vamos desenvolvendo. Não é tipo, acordei e hoje eu sou moderada. Não, isso começa em pontos estratégicos que eu analiso em mim. Então, aqui usando o exemplo que o Kelvin falou, se eu sou o tipo de pessoa que acontece uma situação comigo, eu começo a descontar em todos, e aí eu reparo nisso e eu falo, não, agora eu vou começar a mudar nesse ponto. E aí eu começo a ser mais moderada no meu falar, na forma como eu falo, aquilo que eu falo. E aí eu começo também a moderar as outras atitudes que são, assim, pontinhos vermelhos que eu consigo analisar que eu preciso mudar. Então, a moderação é algo que eu vou modificando aos poucos. E isso é com o auxílio de Deus, do Espírito Santo. Não é algo que vem de nós. Na verdade, nada de bom que vem para nos melhorar vem de nós. É tudo vindo pelo Espírito Santo, vindo por Deus. Tudo dado por Ele. Então, não tem como eu dizer, não, porque eu sou moderada. Não, eu me tornei uma pessoa moderada. Mas por quê? Porque eu sou boa? Não. Porque o Espírito Santo de Deus habita em mim e ele me auxilia nessa melhoria cotidiana, nessa melhoria de vida. Então, não sei
Talvez você não consiga enxergar sozinho aquilo que precisa ser moderado. Mas você pode perguntar pra alguém, pra um conhecido seu, que você sabe que a pessoa vai pegar leve, vai ser moderada, não falar com você. E vai te trazer isso de uma forma que você consiga enxergar e falar, olha, preciso moderar. Porque todos nós precisamos melhorar em algo. Precisamos ser mais moderados em algo. Não tem como. Ninguém vai acordar um dia perfeito, bonitinho, vai falar, arrasei. Não tem como, isso não existe. É algo que você vai fazer cotidianamente. Então, um dia você vai ser mais moderado numa coisa, outro dia você vai ser mais moderado em outra coisa. Mas são transformações diárias que vai ser trabalhadas em nós. E isso nos permite viver uma vida com Deus. E nós precisamos confiar em Deus, nós precisamos ter fé em Deus. Inclusive, esse hoje foi a temática da nossa aula lá com os adolescentes. Ter fé em Deus, que nós abrimos e damos legalidade para que Ele trabalhe em nós, e aí nós nos tornamos mais parecidos com Ele, nós vivemos os frutos do Espírito, e aí nós podemos nos achegar mais perto dEle. Já vamos à conclusão que diz: estudamos a respeito dos fundamentos de Deus que permanecem inabaláveis e intocáveis. Esses fundamentos nos ajudam a resistir ao engano doutrinário, disseminar a verdade de Deus e a viver uma vida moderada. Vimos que moderação e equilíbrio que moderação é equilíbrio e controle diante das diferentes circunstâncias. Se quisermos uma vida moderada, precisamos buscar a ser cheio do Espírito Santo. Finalizamos mais um trimestre, mais uma revista com todas as 13 lições, que é muito bom, muito feliz por isso. Muito obrigado, Rebeca, por mais um trimestre. Imagina, precisar, tamo aí. E quero agradecer a todos que ficaram até aqui. Não esqueçam de curtir esse vídeo, comentar e compartilhar. Com certeza, isso nos ajuda muito, tá bom, irmãos? Eu sei que vocês pensam que não, mas ajuda bastante. Eu gostaria de agradecer cada um que comentou. Eu sei que tem pessoas que são mais engajadas, então alguns irmãos daqui são mais engajados. Sempre comenta com a gente, fala, olha, eu vi o vídeo tal e tal, e comenta alguma coisa. Isso é muito bom, isso nos deixa feliz. Compartilhe com as pessoas, isso ajuda o nosso canal a ser recomendado. E aí mais pessoas vão ouvir a palavra do Senhor. Então, mais um trimestre se finda. Graças a Deus, nós chegamos até a última lição. Eu espero que cada lição tenha agregado um pouquinho aí na sua vida e tenha feito diferença. Que Deus os abençoe e até a próxima pré-aula. Tchau, tchau.